Olá, meu nome é Nidson Maia Maciel, sou estudante do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária do Instituto Federal de Ciências e Tecnologias do Estado do Ceará, no campus de Quixadá. Vou apresentar para vocês, em forma de seminário, uma breve abordagem da secagem, conceitos básicos e aplicações. A secagem ela é uma operação unitária de remoção de umidade de um material sólido. Isso num conceito bem simplificado. Existem outras operações unitárias que se assemelham à secagem, mas diferem em alguns aspectos, seriam elas evaporação, centrifugação e extração. Para dar um exemplo bem rápido, a evaporação ela se difere da secagem porque nós vamos ter essa retirada de umidade acima do ponto de ebulição ou no ponto de ebulição. A secagem não vai trabalhar com temperaturas abaixo desse ponto. Aqui nós temos um conceito bem mais definido, em que a secagem trata de uma operação de remoção de líquido de um material sólido na forma de vapor para uma fase gasosa insaturada, através de um mecanismo de vaporização térmica, numa temperatura normalmente inferior à da ebulição, como eu falei anteriormente. Bom, a secagem ela vai ocorrer através desses processos de aumento de temperatura, e o líquido no material sólido ele pode estar de diferentes formas, disposto de diferentes formas. Ele pode estar na superfície do sólido, em forma de cristais de sal. Ele pode estar no interior desse sólido, na forma de polímeros. E pode estar disposto nas duas formas, tanto na superfície como no interior. No caso, nós teríamos os exemplos aqui das frutas. Bom, o fluxo desse gás na secagem ele vai ocorrer de algumas formas. Eu vou só apagar aqui esses rabiscos para que a gente possa definir tudo novamente de forma conjunta. Bom, nós temos aqui alguns exemplos. Vamos chamar esse exemplo aqui de exemplo A. No exemplo A, nós temos um sistema onde os sólidos estão totalmente envoltos nesse líquido. Vamos supor que seja água. Então, o líquido ele está aqui bem na superfície desses sólidos, de modo que os processos de convecção eles já começam a atuar a partir do fluxo do gás. Então, a velocidade de remoção é muito maior nesse caso, porque o sólido está bem na superfície. Então, a taxa de remoção desse líquido é constante, por esses fatores que eu já apontei. No segundo exemplo, que nós vamos chamar de exemplo B, o líquido ele já não está mais tanto na superfície, porque ele já foi removido. Uma parte dele já foi removida. Então, os processos aqui de convecção, eles são diminuídos, e também entra em ação alguns fatores de condução, porque o líquido ele vai ter que percorrer esses caminhos entre os interstícios, que são esses espaços entre os sólidos, até chegar na superfície e evaporar. Lembrando que o fluxo do gás está nesse sentido. Então, você tem uma queda na velocidade e, consequentemente, uma queda na taxa de remoção desse líquido em relação aos sólidos. No nosso terceiro exemplo, exemplo C, a quantidade de líquido já tem diminuído bastante, de modo que os interstícios, o caminho que esse líquido vai ter que percorrer pelos interstícios é muito maior, pelos processos de condução e o fluxo do gás nesse sentido, sempre lembrando. Então a velocidade vai ter uma queda muito maior em relação ao exemplo B, de modo que também a queda é acentuada na taxa de remoção. Bom, definido essa breve introdução, nós podemos começar a definir alguns conceitos, como a umidade de um sólido. A umidade de um sólido ela vai ser definida em alguns aspectos como base seca, que é a umidade em relação à massa total de sólido ou ar seco. A base úmida é a umidade em relação à massa total da mistura. E um outro conceito muito importante é a umidade de equilíbrio, disposta aqui como representada, na verdade,
como um x asterisco. O que seria essa umidade de equilíbrio? Seria o limite de umidade a ser atingida com uma determinada condição de temperatura e umidade do ar. Então, é o limite que a gente consegue remover. Atingiu esse limite, não é possível mais remover a umidade desse sólido. Bom, define-se como umidade de um sólido na base seca o quociente da massa de umidade e da massa do sólido isenta de umidade. Nesse caso aqui seria essa fórmula aqui. Xt é igual a Ma, que no caso é a massa da água, sobre Ms, que é a massa do sólido seco. Isso seria a definição de umidade na base seca. Já na base úmida, tem-se que a fórmula é Xw, né, umidade na base úmida, é igual ao quociente da massa da água sobre a massa do sólido úmido, a massa total, que no caso seria a massa da água mais a massa do sólido. Bom, definido esses principais conceitos, nós vamos definir ainda mais alguns, ok? Como umidade. A umidade, a letra não está totalmente legível, mas umidade seria X igual a Mt menos Ms, tudo isso sobre Ms. Isso aqui seria igual a massa da água sobre a massa do sólido. Outro conceito que nós temos que definir aqui também seria a umidade livre. A umidade livre seria representada por XL, seria a umidade menos a umidade de equilíbrio. Isso seria umidade livre. Outro conceito que é importante definir é a taxa de secagem pontual. Essa taxa de secagem pontual se daria por R Ls sobre A, pontinho aqui, né, de multiplicação, dx dt. E qual seria a unidade disso, né? Sendo Ls a massa de sólido seco utilizado e a área da superfície exposta, e aí a unidade seria a de metros cúbicos, e sendo R a taxa de secagem, nós vamos ter a seguinte unidade: quilogramas H2O H m ao quadrado, onde seria aqui a quantidade de líquido, de massa de líquido que eu vou conseguir secar em um determinado período de tempo por uma determinada área estipulada. Então essa seria a unidade. Bom, chegamos aqui nas aplicações. A secagem ela é uma das operações mais antigas que nós temos documentadas, né? Desse modo, a sua aplicação na indústria é consolidada e amplamente difundida. As principais vantagens desta operação é a sua capacidade de prolongar a vida de sólidos, como alimentos, diminuindo as atividades microbiológicas, além de facilitar o armazenamento e transporte, já que o volume do produto final é bem menor. Então, resumidamente, né, foi apresentado no texto, mas a secagem ela vai ocupar espaço em diferentes pontos da indústria, mas por todos esses fatores que foram apresentados,
ela vai ter a sua grande aplicação no processamento de alimentos, onde esses processos de secagem vão prolongar a vida útil dos alimentos, né, o período de validade, por diminuir as atividades microbiológicas, e vai facilitar o armazenamento, porque o volume final desse sólido, no caso o alimento, é bem menor do que o inicial. Onde você facilita, nesse caso, né, o armazenamento e o transporte. No mais era isso. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos por assistir o vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar colocando nos comentários aqui da atividade, né, que é em formato de fórum, e eu vou estar fazendo o máximo possível para responder todas as dúvidas que vocês tiverem. Muito obrigado e é isso.